Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo, acredito que todos já me conheçam. E como prometido, estou trazendo aqui o instrumento, que é uma planilha do Excel, utilizado para a coleta de informações sobre a lotação. Neste caso, a previsão de lotação. Eu vou apresentar para vocês a planilha, como eu prometi na reunião. A planilha, ela não é tão complexa quanto parece. Aqui a nossa planilha do Excel. Ela está organizada em abas. Então, vamos lá. A primeira aba, ela traz aqui a equipe técnica da escola e a equipe de apoio. A segunda aba traz sobre a educação infantil. No caso, professores. Terceira aba traz sobre anos iniciais. Também professores. A quarta aba traz os anos finais. Neste caso, professores também. E a última aba traz a EJA presencial e modular. Neste caso, primeira a quarta etapa. Neste caso aqui, a EJA modular, nós tratamos como EJA semipresencial. Eu vou até consertar esse nome antes de enviar para vocês. Certo? Semipresencial, que é a nomenclatura correta que nós utilizamos. Essa planilha, ela é muito simples para se utilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como nós organizamos cada parte, como é que você vai preencher. Então, vamos lá no apoio. Primeiro, você vai escolher aqui o nível da escola. Nível 1 tem mais ou menos 1.500 alunos, de 0 a 1.500 alunos. Nível 2, de 1.200 a 1.500 alunos, né? De 801 a 1.200, de 500 a 800 alunos, de 201 a 499 e o nível 4 ou 6 até 200 alunos. O nível 1, reiterando, é de 1.500 para cima, tá bom? Temos poucas escolas nesse nível aqui. Isso aqui é importante para a gente conhecer como está a classificação da escola. Então, você vai lá escolher o nível da escola. Localização. Temos só duas opções, urbana ou campo. Então, você escolheu urbana. Agora, você vem para cá. Creche. Você tem quantas turmas? 2 turmas? Qual o número de alunos você tem? Se você tem 2 turmas, você tem, em média, 40 alunos. Então, já vai calcular automaticamente. Nessa aqui, ó. Essa aqui eu vou colocar ela de cinza. Por quê? Aonde tiver de cinza, aqui, você não vai editar, certo? Porque aqui vai vir um cálculo automático, tá vendo? Pré-escola, eu tenho uma turma. Anos iniciais, eu tenho uma. Anos finais, eu tenho 2. E EJA presencial, eu não tenho nenhuma, então eu coloco 0. EJA semipresencial, que é o modular, também não tenho nenhuma, coloco 0. Vamos supor que EJA infantil aqui no caso e pré-escola, eu tenho uma turma com 20 alunos. Aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 0, 0. Tá vendo como é que ele vai calcular aqui automaticamente a proporção de média de alunos por turma? Isso aqui é importante para a gente, tá bom? E não se preocupe, aqui, ó, no último dia que você abrir o documento, ele vai registrar automaticamente a data aqui para você. Então, vamos lá. Preencher equipe técnica pedagógica. Matrícula, 90, 90. Se você não sabe, tudo bem. Se souber, melhor ainda. Então, nós temos aqui o servidor fulano de tal. Qual que é o vínculo dele? Ele é efetivo, porque neste momento nós não vamos lotar contrato e nenhuma outra entrada, nós vamos lotar os efetivos. Qual que é o cargo dele? Ele é o diretor escolar. Qual que é a função? Ele está exercendo a função de
diretor escolar. Está em desvio de função? Não. Por quê? Porque ele é efetivo para esse cargo. Então, ele não está em desvio de função. Qual a carga horária mensal dele? A carga horária mensal é 200 horas. Perfeito. No entanto, eu tenho aqui, tá? Eu estou precisando, eu não tenho lotado, um supervisor escolar. Qual a função? Supervisor escolar. Então, este, se eu não tenho, eu coloco como déficit. Tá vendo? Se eu não tenho esse supervisor escolar, eu vou colocar como déficit. Eu preciso aqui, por exemplo, de um vice-diretor, um orientador. Então, eu também vou pôr déficit. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora vamos lá. A equipe de apoio. O seu Benedito de Tal da Silva. Pois bem, seu Benedito de Tal da Silva. Qual que é o vínculo dele? É efetivo, porque nós não vamos lotar contrato nem PSS mais. Então, é efetivo. Qual que é o cargo dele? Ele é agente de portaria. Qual que é a função dele? A função dele, ele está como, nesse momento, a função dele é agente de portaria, né? Pois é. Então, nesse momento, ele está exercendo a função de agente patrimonial. Está em desvio de função? Sim. Tem laudo médico? Não. Pronto, eu preenchi. No entanto, eu tenho aqui todos os outros servidores, mas eu estou precisando de um agente. Vamos supor que eu estou precisando de um assistente de biblioteca. Então, eu coloco aqui, assistente de biblioteca. Né? Olha, você está vendo? Tem todos os cargos aqui, ó. Mas eu só precisando aqui, ó, de um assistente de biblioteca. Então, eu vou colocar aqui, ó, déficit. Certo? Para indicar que eu tenho essa função na escola, mas eu não tenho ninguém lotado. Para que eu tenha conhecimento de qual é a demanda para ser lotado. Tá certo? Aqui eu acredito que esteja tranquilo. Se você não entendeu direitinho, qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu vou estar lhe esclarecendo melhor. Então é isso, você vai colocar o nome da pessoa, a matrícula dela, o número da matrícula. Se não tiver, tudo bem. E você vai colocar o déficit. Para facilitar a visualização, você pode colocar o déficit em vermelho, ou deixa desse jeito mesmo, eu vou identificar. Tá bom? Essa é a primeira planilha. A primeira coisa que você tem que fazer, Escola João da Silva. Na hora que você altera o nome da escola aqui, ele vai alterar nas outras planilhas. Olha só, já está a Escola João da Silva. Agora nós vamos falar sobre educação infantil. Quantas turmas você tem de berçário? No berçário, vamos imaginar que você tenha... Olha só, deixa eu dar um zoom aqui mais perto para você ver. Uma turma, tenha duas turmas, aqui você tem uma turma, aqui você tem uma, aqui você tem uma, e aqui você tem uma. Muito bem. Ele já vai te dar a carga horária disponível. Olha só que beleza. Então, você vai colocar o nome do servidor. Tá bom? Vamos lá, preencher agora. O servidor fulano de tal. Qual que é o vínculo? Efetivo. Componente curricular. Aqui eu tenho o professor. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, tá? Eu tenho o professor de educação geral, língua estrangeira, artes e educação artística. Professor de educação geral. Número de salas que ele atua. Ele atua em uma aqui, o outro professor atua em uma aqui, atua aqui, ele atua mais um aqui, cada um tem duas turmas.
E aqui o terceiro professor atua uma aqui. Aliás, esse aqui já tem, né? Então, ele atua num aqui. Então, ele atua aqui numa sala de pré-2. E outro, uma no pré-1, no pré-2. Olha só, vamos lá para você ver. Então, esse aqui é um professor. Aqui, prof. José de tal. E aqui, a prof. Maria de tal. Todos são efetivos. Então, escolhi efetivos. Aqui, todos são professor de educação geral. Muito bem. Agora o que eu quero explicar para você. Tá vendo que quando você digita a informação aqui, se eu coloco aqui de novo, tá vendo que ele faz a soma automático? Então, aqui, mais uma vez, aonde está dessa cor aqui, você não pode mexer. Olha só, aqui também você não vai mexer. Por quê? Ele já fez a soma da carga horária. Turno, manhã e tarde. Eu vou identificar a hora que você colocar aqui, manhã e tarde. Outra aqui, manhã e tarde, manhã e tarde. Então, ele já calculou carga horária de regência e a carga horária total. Tem vínculo em outra escola? Não. Se tem, você vai colocar bem aqui qual escola que ele tem vínculo. Tá bom? Olha só que beleza. Aqui em cima, como você pode observar, quando você coloca a carga horária, você está vendo aqui, ó, educação geral. Deixa eu alterar bem aqui, só para vocês verem. Olha só, se eu tiver colocado tudo corretamente, aqui você só edita essa parte, essa outra você não mexe nada. Se você tiver lotado corretamente aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai estar zerado aqui. Viu que de educação geral, que eu lotei aqui, ó, tá vendo como é que tá zerado? Agora eu vou lotar aqui o professor de inglês. Professor de inglês, vamos lá. Prof. José de tal. Farias. Pronto. Tá aqui o professor. Ele é o quê? Efetivo, só estamos lotando efetivo. Ele é o professor de língua estrangeira. Então, ele tem todas as turmas. Uma e uma. Qual a quantidade de turma que ele tem? Ele tem 6 turmas. Manhã e tarde. Qual a carga horária de regência? 30. Tá vendo que ele já fez o cálculo? E a carga horária total, 37,5. E aqui em cima, inglês, zerou. Por quê? Já foi lotado toda a carga horária. Mas eu preciso lotar artes. Então, vamos lá. Vamos lotar artes. José Artista da Silva. Efetivo. Qual a disciplina? Aqui, ó. Expressão artística. Também tem todas as turmas. Muito bem. Se ele tem todas as turmas, já vai aparecer quantas turmas ele tem aqui, a soma. Ele também tem manhã e tarde, 60 horas, que dá 75. E aí, lá em cima, olha só, a artes ficou zerado, mas ainda tem educação física para lotar. Vamos lá. Professor João, vamos pegar o nome aqui. Emergildo da Silva Trancoso. Pronto, tá lá o seu Trancoso. É efetivo. Professor de educação física. Educador físico, tem todas as turmas. Muito bem, lançamos aqui, ó, 50 horas. Também tem manhã e tarde. E veja só, zerou. Quando você lotar todo mundo de acordo com a carga horária que tem, vai ficar zerado. Só que esse professor de educação física você não tem. Então, você vai pôr déficit. Pode deixar aqui em branco.
E aí eu vou saber que esse professor de educação física não tem na escola e eu tenho que arrumar alguém para pegar essas horas, essas 60 horas. Tranquilo? Agora vamos aos anos iniciais. Da mesma forma, aqui eu vou adicionar a quantidade de turmas, ó, e ele já calcula a carga horária. Tá vendo? Muito simples. Então, eu vou colocar aqui o José de Barros Silveira. Ele é professor efetivo. Qual é o componente curricular? Ele é professor de educação geral. Ele tem 2 turmas, uma aqui, outra aqui, certo? O outro professor aqui, XX, também efetivo, é professor de educação geral. Ele tem as outras 2 turmas. E aqui eu não tenho professor para esta terceira turma. Então, o professor de educação geral aqui está faltando. Eu ponho déficit aqui. Veja que educação geral zerou aqui, porque eu lotei todo mundo. Mas eu preciso lotar inglês, arte, educação física e ensino religioso. Tá vendo? Então, eu coloco aqui, ó, prof. XX. Então, eu vou escolher aqui, ó, ensino, língua estrangeira. Então, ó, ele tem todas as turmas. E é efetivo. Olha só. Ensino religioso. Inglês zerou. Artes. Eu lotei agora o outro professor de artes. Que tem todas as turmas, do mesmo jeito. Olha aí. Zerou. Educação física. Eu tenho aqui o professor de educação física. E aí, tem todas as turmas. Mas ele não teve como pegar essa turma. Então, essa turma, ela está sem professor. Então, eu vou colocar aqui essa e coloco aqui, ó, déficit. Déficit. Aí a outra aqui, o nome do professor, tudinho. Pois bem, tá vendo? Tá tudo zerado. Mas eu ainda tenho ensino religioso. E aí o professor aqui pegou todas as turmas. Olha aí que beleza. Pronto. XC, o professor XC. Pronto, lotação concluída. Não tem nada vago. Tá vendo como é que é tranquilo? Só você conferir, ó, tudo zerado. Ó, ensino religioso, espera, ainda tem uma turma aqui, ó. Então agora, ó, tudo zerado aqui embaixo. Lembrando que você só altera esse número de turma. Onde está com essa cor mais escura, você não mexe. Pronto. E o nome da escola vai aparecer aqui, já que você editou na primeira planilha. Vamos aos anos finais. Anos finais tem uma quantidade maior de componente curricular, então essa planilha é maior, já vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então vamos lá, o professor José Pereira da Pedreira. Ele é efetivo. Antes eu tenho que colocar o nome de turmas. Vamos colocar uma de sexto, uma de sétimo, uma de oitavo, outra de nono. Então, o professor aqui, ele é efetivo. Qual é o componente curricular? Aqui, ó, você sobe aqui, ó, tem todos os componentes curriculares. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver de perto, tá? Olha só, fica pequenininho, mas você pode dar um zoom para ver, ó. Todos os componentes curriculares aqui. Tem até componente curricular que nós não usamos. Tá certo? Então, língua portuguesa, ele tem uma turma de sexto, uma de sétimo, outra de oitavo, outra de nono. Tem 4 turmas. Olha só, o programa já calcula para você. Ele tem 4 turmas, 100 horas, 125 horas total. Tem outra escola? Não. Se você observar lá em cima, língua portuguesa, olha só, está zerado, porque esse professor já pegou toda a carga horária. Vamos lá, agora nós vamos lotar o seu Paulo Pereira da Silva, professor efetivo de língua inglesa. Muito bem, ele também tem todas as turmas.
Olha aí, calculou a carga horária e língua inglesa aqui, ó. Está concluído. Ó, não, tem 10 horas em aberto. Vamos lá ver o que foi aqui, qual turma que ele não pegou. Ah, sim, não tinha terminado. Olha aí, tá zerado agora. Porém, eu tenho aqui efetivo, mas eu não tenho professor para filosofia. Então, eu tenho aqui uma. Se eu colocar a filosofia aqui no 8º e no 9º, o que vai acontecer? Filosofia. Vamos lá, filosofia. 8º e 9º. Ele não vai contabilizar aqui. Por quê? Vai dar problema. Pelo seguinte fato. Não tem filosofia nem no 8º e nem no 9º. Então, vai ser só 20 horas. Mas eu não tenho professor para essas 20 horas. Então, eu vou colocar aqui, quem que vai estar com elas? O senhor déficit. Então, eu vou colocar déficit, porque eu não tenho professor. E à medida que eu vou fazendo a lotação, vai baixando e zerando aqui. A hora que a sua lotação estiver concluída, aqui embaixo vai ficar tudo zerado. Tá certo? Eu não vou fazer isso tudo agora para o vídeo não ficar muito longo. E aí você vai depois para EJA, modo para EJA. Mesma forma, mesmo jeito. Primeira e segunda etapa tem a arte, educação física, ensino religioso e educação geral. Então, você vai escolher aqui um vínculo, o servidor A, aliás, opa, é aqui, servidor A, escolhe o vínculo. Qual que é o vínculo dele? Efetivo, componente curricular. Ele, deixa eu dar um zoom aqui, ele é professor de educação geral, porque ele dá aula aqui na primeira etapa, ele tem uma turma. Então, ele é de educação geral. Aqui eu tenho outro professor, que é efetivo, ele dá aula de... ele é um professor de ensino... Aqui, ó, as outras disciplinas estão aqui em cima. Ele é professor de língua portuguesa, na terceira etapa. Ele tem terceira etapa e quarta etapa. Mas, ó, tá dando vermelho aqui. Por quê? Porque eu não coloquei as turmas ainda. Eu tenho uma aqui, outra aqui e outra aqui. Tá vendo que aí eu vou preenchendo igual os outros? Então, essa é a maneira de você preencher esse instrumento. Agora, é importante que você tenha conhecimento que esse instrumento de efetivação da carga horária, construção da lotação, ele está baseado nesse desenho curricular de 2020, que foi uma resolução do Conselho Municipal de Educação de Tucuruí, a resolução 010, de 13 de fevereiro de 2020, aonde nós tivemos o ajuste curricular que nós estamos usando desse desenho curricular desse ano corrente. Esse aqui é o dos anos iniciais, aliás, educação infantil, aqui dos anos iniciais, aqui dos anos finais, e este, EJA presencial e EJA semipresencial. Muito bem. Esse calendário aqui desconsidere, eu vou mandar esse arquivo para vocês também, para que você possa, se tiver alguma dúvida, poder comparar, certo? No mais, eu agradeço sua atenção, eu acredito que vai dar certo, todo mundo vai conseguir preencher tranquilamente. À medida que você preencher, você vai enviar para o meu e-mail. Eu vou postar o meu e-mail junto com o link desse vídeo lá no grupo dos diretores, aliás, aqui no grupo onde eu vou postar. E agradeço a participação de todos, um bom trabalho. São dias difíceis, mas é um momento que nós precisamos unir as forças. Porque, como eu gosto de dizer, ninguém é melhor do que todos nós juntos. E, afinal de contas, somos todos educadores, somos todos professores, e nesses dias complicados, se ajudarmos uns aos outros, vai ficar muito mais fácil. Então, um bom trabalho, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus nos abençoe,
e que Deus nos dê sabedoria para agirmos da melhor maneira possível e conseguirmos obter os melhores resultados, agindo com justiça, com equidade, com responsabilidade e com compromisso. Bom trabalho a todos.